O Tribunal Superior Eleitoral restabeleceu a filiação de Flávio Bolsonaro ao PL, depois de o senador aparecer filiado ao partido Missão. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para a adoção das medidas cabíveis. Em nota, o TSE descartou a hipótese de invasão do sistema de filiação partidária. Segundo a Corte, o registro irregular foi realizado a partir do uso indevido da ferramenta por uma pessoa que tinha acesso às credenciais do Partido Missão. Agora, uma investigação vai identificar quem utilizou as credenciais da legenda e esclarecer as circunstâncias do registro irregular. O PL acionou a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal para tentar solucionar o caso. E agora nós vamos ao debate. Muito boa noite aos nossos debatedores de hoje. Boa noite você que está em casa. Vamos começar pelo Dr. Vitor. Boa noite para o senhor. Quem se beneficia com essa falsa filiação de Flávio Bolsonaro? Olá, Débora, Bortoleto, toda a audiência da CNN. Um prazer estar com vocês aqui. Eu não acho que ninguém se beneficie com essa prática que precisa sim ser investigada. Eu acho que isso, inclusive, reforça a necessidade da gente construir e cultivar uma cultura de proteção à justiça eleitoral. A gente precisa reforçar, e me parece necessário, que os próprios candidatos também se manifestem nesse sentido, rechaçando toda e qualquer interferência mentirosa para conturbar o processo eleitoral. Esse episódio revela que algumas pessoas tentaram, por qualquer razão, forjar essa filiação do senador Flávio Bolsonaro. Isso não é, obviamente, adequado ao processo eleitoral. Então, é importante que se investigue, né, e puna aqueles que agiram aí e demonstre se houve alguma prática criminosa ou se isso aconteceu dentro de algum dos partidos envolvidos neste caso. Nós já tivemos no Brasil casos em que parlamentares e hackers se somaram para cometer crimes e foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse não é o tipo de prática que coaduna com o processo eleitoral, com a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela existe para organizar o processo eleitoral, para não permitir que nenhuma interferência, que mentiras, que interferências de natureza econômica, política ou externas avancem e interfiram na convicção do eleitor. É importante que esse processo ele seja protegido para que o eleitor possa formar livremente a sua convicção, manifestar a sua opinião, sem que essa opinião seja forjada, seja feita com base em mentiras, com base em interferências. Nós assistimos, desde a Constituição de 88, do processo de redemocratização no Brasil, as eleições foram polarizadas. Ora, partidos mais à direita venceram, ora, os partidos mais à esquerda venceram. O que é um tanto quanto inédito foi que, a partir de 2014, com a iniciativa do candidato à época, Aécio Neves, de questionar o resultado. Me parece que quando se questiona o resultado, se questiona a urna, é que não aceita, né? No caso, a derrota. Portanto, ficar criticando ou tentando fragilizar a justiça eleitoral é como se numa partida de futebol o time tivesse mais preocupado em agredir o juiz do que fazer o gol. Então é importante que os candidatos tenham, e os partidos também, essa compreensão da necessidade de deixar a justiça eleitoral de lado cumprindo seu papel e focarem nas propostas que são de interesse da população brasileira. Obrigada. Bortoleto, boa noite. Agora eu quero falar contigo. Quem se beneficia com a falsa filiação de Flávio Bolsonaro? Boa noite, Débora. Boa noite, Dr. Vitor Marques. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui pela CNN. Vou concordar parcialmente com o doutor Vitor Marques que beneficiar de verdade não beneficia ninguém, porque tudo aquilo que é bagunça, tudo aquilo que é fora do normal, tudo aquilo que é fora daquilo que é o esperado, regular, não é bom para ninguém. Agora, o que normalmente se acontece, aí agora acabei a minha observação sobre quem de fato ganha ou perde em cima disso. Ninguém. Agora, o que normalmente acontece do ponto de vista da comunicação é que a vítima ganha. E a vítima depois do inquérito, se não encontrar absolutamente nenhum vestígio de que a tentativa da fraude partiu com a intenção de trazer este assunto à tona, não partiu do Flávio, não partiu do PL,
Quem vai ganhar no final, podendo se vitimizar com essa questão, é o Flávio Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida do ponto de vista da comunicação. É muito importante que a gente faça comentário sabendo que o comentário ele está em um momento onde o inquérito está começando. Porque muitos comentários virão depois disso quando a gente começar a ter fato. Até então a gente não tem fato. A gente tem já uma observação dada e colocada que, numa análise preliminar, não houve um ataque hacker. Muito bem. Tem que se lembrar também que ataque hacker, quando acontece, nem sempre ele deixa vestígio claro. Mas foi feito com uma credencial do partido Missão. Que credencial, gente? A gente pode ter de várias formas. De forma fraudulenta, um hacker que pode ter utilizado, uma pessoa mal intencionada, o que não quer dizer que a má intenção partiu do partido Missão. São coisas que cabem à polícia fazer a apuração de fato do que está acontecendo. Agora, todas as vezes em que um assunto em um processo eleitoral como que nós estamos prestes a viver a partir de 16 de agosto, não é efetivamente a eleição, não é efetivamente planos de governo, não é efetivamente o assunto que é, de fato, eleições, prejudica todo mundo, independentemente de se alguém vai se beneficiar do ponto de vista da comunicação com isso ou não. Inclusive o eleitor, né? Sem dúvida. Doutor Vitor, o senhor já tocou nesse assunto na sua primeira fala, na sua primeira exposição, mas agora dá para a gente aprofundar. A falsa filiação de Flávio abala a confiança no sistema eleitoral? De maneira alguma. O sistema eleitoral brasileiro é orgulho para o Brasil e referência mundial. A Justiça Eleitoral, como eu disse, ela existe para organizar e para impedir que excessos tentem influenciar a opinião do eleitor. Portanto, quem questiona a Justiça Eleitoral é porque não aceitou o resultado. E me parece que preservar as instituições, preservar a Justiça Eleitoral, preservar a urna eletrônica, que é uma conquista brasileira e que, para quem está nos acompanhando, é importante um esclarecimento. Esse processo de monitoramento da urna é feito por toda a sociedade civil. Diversos órgãos, partidos acompanham e atestam a eficiência e a precisão da urna eletrônica. Então, quem questiona o resultado, quem questiona a Justiça Eleitoral, me parece que não está muito preocupado com o debate público, não está preocupado com os temas que são de interesse real da população brasileira. É importante que os partidos agora e os candidatos usem o período de campanha, que inicia no próximo dia 16, para apresentar o seu projeto de Brasil em relação à eleição presidencial. O que pretendem fazer com a educação, com a influência que tem a IA nesse momento, como equacionar os desafios da saúde, como lidar com a desigualdade social no Brasil, que vem melhorando, mas ainda é muito triste, né, conviver com a pobreza extrema nos grandes centros. O tema da violência que tem tocado as campanhas. Hoje, nos grandes centros, é muito difícil você conseguir caminhar, por exemplo, com um celular na mão na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, sem ser abordado por assaltantes. Então, esses são os temas que me parecem necessários serem debatidos entre os candidatos para que a população possa firmar a sua convicção e não ficar preocupado com a Justiça Eleitoral e tentando encontrar meios para conturbar o processo eleitoral e tirar o foco do que realmente é necessário. Me parece que se os candidatos ou algum candidato focar mais em conturbar o processo eleitoral, isso, ao meu ver, é uma mensagem clara de que não tem proposta de Brasil e está mais preocupado em conseguir o poder a todo custo do que necessariamente resolver os problemas do povo brasileiro. Bortoleto, o senhor concorda? A falsa filiação de Flávio Bolsonaro abala a confiança no sistema eleitoral? Eu não concordo com o doutor Vitor Marques, porque dizer que não abala o sistema eleitoral é a mesma coisa que dizer quando tem fraude eletrônica em banco, isso não abala a confiança nos bancos. Claro que abala, tanto abala que vende seguro. Agora, vamos separar uma coisa da outra. Nós estamos falando, e o doutor Vitor trouxe uma informação aqui que não cabe a esse caso. Nós não estamos falando de urna eletrônica. Porque a urna eletrônica é um dos sistemas mais confiáveis que nós temos. Não vamos misturar as coisas no mesmo balaio, porque nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando do sistema de registro de campanha. É outro sistema, que funciona de uma maneira completamente diferente do sistema de votação eletrônico do Brasil.
Nós não podemos comparar banana com tomate, são duas coisas distintas. O que seria o mesmo absurdo dizer que uma pessoa que foi prejudicada não pode reclamar do sistema que o prejudicou. Nós temos que deixar claro aqui que hoje Flávio Bolsonaro foi fazer o registro da sua campanha e foi impedido temporariamente de o fazê-lo porque teve um problema. Então vamos admitir que teve um problema? Teve um problema. Agora, disso transformar, obviamente, não podemos fazer coro, obviamente, para isso vir abalar o sistema de votação brasileiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O sistema eleitoral brasileiro é muito complexo, cheio de cadeias importantes, de sistemas diferentes e de maneiras que se portam os sistemas diferentes. Então, reafirmo aqui, não há como ligar o problema de hoje com o problema de votação eletrônica no sistema eleitoral. Mas sim, nós tivemos um problema no sistema eleitoral, que recebeu uma candidatura que aquele que queria se candidatar não tinha interesse de registrar. Quando o sistema é concebido, ele é concebido para poder fazer com que a verdade prevaleça. E neste caso, aconteceu um problema, que obviamente vai ser apurado e vai ser percebido que foi mau uso, que foi uso indevido, que foi um uso fraudulento e criminoso. Claro, seja por que parte for, seja com qual intenção foi. Mas aí dizer que a gente está proibido de perceber erro, que a gente está proibido de ver um fato concreto, um prejuízo concreto, porque é impossível questionar o sistema eleitoral brasileiro. Não, desculpa, pode sim questionar, todo mundo está livre para poder questionar, não há dificuldade em se questionar, coisas que obviamente são questionáveis. Agora, vamos separar o sistema de votação brasileiro do que aconteceu hoje. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obrigada. Doutor Vitor, as polêmicas vão pautar essas eleições? Ou temas como segurança pública e saúde vão ganhar força? Débora, já respondo a sua pergunta, mas eu preciso acho que fazer um esclarecimento. Primeiro que urna eletrônica, filiação partidária e registro de candidatura são todos vinculados, relacionados à justiça eleitoral. Então, para deixar claro e restabelecer aqui, né, os fatos da maneira adequada. O processo de filiação de um partido é autodeclaratório. O partido vai lá e declara que o sujeito está filiado. A responsabilidade desse ato é do partido, não é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral apenas recebe a informação. Então, Bortoleto, usando o seu exemplo, se alguém pega um cartão e uma senha de um sujeito e vai ao banco e retira o dinheiro, o problema é do banco ou o problema é anterior a esse assalto ou a essa iniciativa que aconteceu? O que tem que se investigar é quem do partido Missão fez isso e por que fez isso. Então, de maneira alguma abala a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recebe dos partidos. Essa responsabilidade, ela é fundamentalmente dos partidos. Agora, criticar a Justiça Eleitoral, é claro, nós estamos aí, é tempo da tecnologia de aprimoramentos, mas me parece que tem uma diferença fundamental aqui. Quando você critica algo para melhorar, a crítica ela é construtiva e bem-vinda. Agora, tem muitos casos que a crítica é para detonar, é para destruir, é para abalar. E aí, esse é o tipo de crítica que me parece que não é ajustado, adequado ao processo democrático de eleição no Brasil. Nesse sentido, Débora, eu espero que as eleições se pautem por temas concretos, como foi na maioria do tempo desde a redemocratização. É recente no Brasil, isso inaugura em 2018, ficarem discutindo temas de natureza privada que compete ao ser humano no seu dia a dia e não melhora a vida do coletivo. Os temas que precisam ser debatidos com profundidade são aqueles que tocam o dia a dia do cidadão brasileiro. Emprego, renda, acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, segurança pública, poder caminhar pela cidade em paz. Esses são os temas que carecem de propostas por parte dos candidatos. E não ficar discutindo quem usa camisa azul, camisa rosa, quem vai no banheiro A ou no banheiro B. Sim, esse é o tipo de tema que não constrói uma sociedade melhor. Pelo contrário, perde-se uma grande oportunidade de evoluir culturalmente. Nós vivemos num país democrático, em que todas as perspectivas precisam ser respeitadas, mas é importante que a gente pense no desenvolvimento do país e nos temas que realmente tocam o cidadão brasileiro.
Bortoleto, quero te ouvir agora, porque na sua avaliação, o que vai acontecer, não o que a gente quer que aconteça? As polêmicas vão pautar essas eleições ou temas como segurança pública e saúde ganharão força? Vamos lá, antes de responder, só para deixar claríssimo, eu espero que a polícia que vai investigar o caso não paute da maneira cravatória como o doutor Vitor Marques cravou aqui, que o problema é do partido Missão, porque a responsabilidade é dele. Muita coisa pode ter acontecido, eu não tenho propriedade nesse momento para poder dizer, inclusive, e eu só estou falando no campo da suposição, que um hacker tenha invadido os computadores do partido, retirado de lá informações do partido, que assim fazem com que ele tenha acesso ao sistema, e o sistema não tem problema algum com isso, porque as credenciais eram válidas, mas eu não posso culpar o Missão, porque alguém agiu de maneira incorreta. Dito isso, eu vou para o assunto. O assunto aqui são as polêmicas. Infelizmente, Débora, eu não acredito que a gente vai ter tanto espaço para discutir aquilo que é importante. Eu explico por quê. Porque não dá audiência, não dá burburinho, não movimenta os grupos de WhatsApp, não influenciam as redes sociais. Os temas profundos que nós precisamos verdadeiramente discutir no Brasil, que são corrupção, segurança e economia, eles vão ser palco de ataque. Todos irão atacar o presidente Lula pelo governo nos últimos 4 anos. O governo Lula vai se defender e mostrar revidando o ataque também nessas áreas, resgatando o governo anterior ao dele. É isso que nós vamos, infelizmente, acompanhar nas eleições presidenciais, a não ser que efetivamente todos se purifiquem até o dia 16 de agosto, onde a campanha vai efetivamente começar, e nada do que aconteceu na pré-campanha até aqui seja o que eles estão treinando para poder fazer na campanha, o que eu acho muito pouco provável. Por um motivo muito simples, as pré-campanhas estão se aquecendo e cada vez mais se degladiando. E o tema fica à margem, sim, porque o tema polêmico é que vai movimentar a eleição. Infelizmente, aí concordo com o doutor Vitor Marques, a gente vem experimentando um ambiente assim desde 2018 que não ajuda e não coopera para o brasileiro e nem para o Brasil.